colocar de pé. Pastor, não vai estender muito não? Não, porque tem profético, tem coisa para a gente fazer. E eu também agora estou bem tranquilão. Pastor Felipe falou, pastor, eu queria ser calmo que nem o senhor. Eu falei, eu era. Eu acho que passou um negócio para cá e eu parei um pouco de ser calmo. Eu vou tentar assim ser o mais breve possível para não enfadar os irmãos com a mensagem. Quem quer ouvir a palavra diz amém? Bênção. Senhora Raquel, Deus abençoe. Pessoal, me ajuda aí. Eu mandei para vocês algumas coisas, mas eu vou falando aqui aos pouquinhos. Coloca a mão no seu coração. Isso. Repete assim comigo: Senhor Jesus, meu coração, assim, o meu coração é uma terra. E esta terra precisa receber uma semente que vai produzir 30, 60 ou 100 por um. Fala assim: a minha família vai prosperar e vai crescer. Fala assim: vai crescer em todas as áreas. Fala assim: eu vou experimentar o melhor de Deus nessa terra. Amém? Aplaude a Jesus. Agora presta atenção num outro detalhe que eu não falei. Não é puxar saquismo também não. Mas quando eu estive aqui trabalhando, eu tive o apoio constante de um casal que eu admiro demais, não só pela vida de casal, mas pela batalha, pela guerra que eles enfrentam e vencem todos os dias. E também foi como se fosse, enquanto um grupo segurava a minha mão esquerda, tinha eles que seguravam a minha mão direita, que é a nossa querida pastora Alessandra e o pastor Celso. Eu queria que vocês aplaudissem a Deus pela vida deles. Meus amigos também, meus irmãos. Pastor, você não falou meu nome, vou ficar com ciúme. Não fica não, que eu vou ficar triste com você, né? Eu falo porque são pessoas que nós trabalhamos, assim como na mesa, Renata Cruz, Virgínia, Augusto, e tantos irmãos ajudaram aqui, que estavam trabalhando com a gente. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês são especiais demais para mim, tá? Beijo. Bom, gente, eu quero ler com vocês o texto principal que está, deixa eu pegar aqui, vamos lá. O tema da mensagem está disso aqui: minha família curada e resgatada. Está em Joel 2,25. Vamos ler Joel 2,25? Coloca para mim. Vamos lá. A igreja no 3 vai ler comigo. Fala assim comigo: 1, 2, 3, vamos lá. Restitui e vós os anos que foram pelo gafanhoto, pelo destruidor e pelo o meu grande exército que enviei contra vós outros. 26. Deixa eu ler o 26 também. Fala assim: comereis abundantemente e vos fartareis. Continua vocês. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais. Ai, irmão, dá glória a Deus aí. Vai comer abundantemente. A picanha mentirosa que te prometeram vai chegar, mas quem vai mandar vai ser Deus. É, meu irmão. E vocês vão ficar fartos, sabe? Pastor, eu estou satisfeito. Ricardo, obreiro querido, você vai ficar satisfeito. Ai, Jesus, quando aquela varoa chegar, que tu vai casar, um cara alto assim, bonito, tu vai estar com a tua esposa e tu vai falar assim: meu Deus, minha casa. O varão é grande, olha lá o tamanho dele, do obreiro. Solteiro, tá, gente? Olha só, nem sei, mano, tá solteiro ainda? Como é que tu falou? Mais ou menos? Não, como é que é? Tô brincando, Ricardo. Amém? Senta, irmãos, senta aí. Bom, se Deus tem uma promessa de abundância, eu só sei que quem estava solteiro não está mais. Olha para o Jailson e para a Michelle lá, como é que estão agarrados um no outro. Ué, não é culto da família? Irmãos, culto de família é para gerar família, não é, Lidiane? Érica, tu vai casar também, Érica. Vai casar. Quem está solteiro, levanta a mão aqui, deixa eu ver. Carol, tu tá solteira, Carol? Tá brincando comigo? Cadê mais quem está solteiro? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Raquel, tu quer casar? Tá. Mais alguém? Rita, tu tá solteira, Rita? Ah, Jesus, então a palavra de hoje vai para vocês, vai para mim, para todo mundo. Pastor, é palavra de casamento? Não, não é palavra de casamento não.
Está levantando a mão também? Ô minha filha, tu baixa essa mão aí, segura a onda. Não arruma ideia de levar nenhum candango lá em casa agora não, pelo amor de Deus. Não senhora, sossega esse facho. Estou falando com as irmãs aqui, entendeu? Com os irmãos, fica aí, segura a tua onda. Olha, minha filha, poxa, eu mereço isso no culto aqui. Eu vou ministrar a palavra e está minha filha levantando a mão. Não, eu não aceito isso agora. Está repreendido. Minha filha, como é que tu faz? Ué, gente, só que tem um porém. Para que a gente possa viver uma vida abundante, para que a gente possa ter uma vida totalmente cuidada, Simone, a gente precisa entender algo que Deus me deu esses dias. E eu hoje fui tentando amadurecer em uma palavra bem rápida e objetiva. E eu coloquei uma mensagem aqui sobre que Deus faz gerar a partir daquilo que é lançado. Então repete assim comigo: palavras são sementes. Repete comigo: palavras são sementes. Terceira vez: palavras são sementes. Num culto como esse da família, nós não podemos deixar de mencionar que temos aqui várias pessoas que têm uma história diferente. Cada um de vocês passaram algo na infância, cada um de vocês tiveram uma educação diferente, cada um de vocês ouviram e viram coisas, cada um de vocês carregaram alguns traumas, talvez problemas e processos dentro da casa, vendo os pais, relacionamentos. Eu estou falando aqui com pessoas que não têm mais os seus pais vivos. Eu estou falando aqui com pessoas que têm pais separados. Eu estou falando aqui com pessoas que já viu o pai estar no novo casamento e tem irmãos de outra mulher. Eu estou falando aqui do contrário também, de pessoas que são filhos únicos, de outros que têm um monte de filho. Se eu perguntar quem é que tem muito irmão, levanta a mão aqui. Fala assim: a mamãe caprichou e mandou um monte. Levanta a mão que eu quero ver, levanta. Eu quero saber a quantidade. Quantos irmãos tu tem? 5. Ó, pastor Felipe tem 5. Alguém tem mais do que ele aqui? Levanta a mão. Que isso, irmão? O senhor tem quanto? Ah lá, ele está com 10 lá levantado. E aqui, deixa eu ver. Rafael tem quanto? 9. Mais alguém? Que isso? 13. 13, varão. Esse número é meio esquisito, mas tudo bem. Hulk tem quantos? 9. Tá. Não vou perguntar se é da mesma mãe, de repente é da mesma mãe, do mesmo pai, também não me importa, não me interessa. A mensagem aqui hoje é dizer para vocês que palavras são sementes, e um dos processos que nós enfrentamos na vida, Simone, é que muitas palavras foram lançadas. A palavra é uma semente, e eu anotei uma coisa aqui interessante. Quem aqui já plantou alguma coisa em casa, já pegou uma sementinha e já colocou na terra? Levanta a mão aí. Você já fez aquela experiência da sementinha de feijão no algodão? Olha que lindo. Sabe o que tem lá? Pastora Silvia, a sementinha do feijão no algodão, ela vai nos mostrar o que uma semente realmente é. A semente, ela é composta de 3 partes. Ela tem a parte externa, que é a casca. Fala isso comigo, a casca. Tem um nome aí, um nome esquisito, mas não vou falar não, vou falar bem natural para a gente entender. Semente tem casca, semente tem a parte depois da casca, porque a casca protege a semente. E aí depois da casca vem uma parte que chama de endosperma. Endosperma é a parte que recebe o nutriente e passa para a terceira parte da semente, que é a parte chamada de embrião. Fala assim comigo, embrião. Então fala assim comigo: casca, endosperma e embrião. É do embrião, que é como se fosse um filhotinho que está lá dentro da semente, guardadinho, que a semente, quando é lançada, ela precisa receber nutrientes para ela poder germinar. E quando ela vai germinar, automaticamente aquele embrião, ele começa a receber nutrientes e ele vai liberar uma raizinha. E você vai saber o nome dessa raizinha, que eu anotei, achei interessante. Pastor, qual o nome dessa raizinha aí que o senhor está falando? Essa raizinha é chamada de radícula. Vamos pegar de novo? Qual o nome da raizinha que sai quando começa a nascer? Fala assim, radícula. Fala para o irmão assim, cuidado com a radícula. Ela não é ridícula, mas ela é radícula. Essa radícula é que é o problema ou pode ser a solução.
Porque é a radícula que tem a estrutura que fura a casca e alcança a terra. Depois que alcança a terra, aí o negócio começa a pegar firme, Rafael. Aí o negócio começa, agora penetrou na terra. A semente precisa da terra, sim ou não? Agora, olha interessante, como é que a gente compara a semente como algo ligado de Deus? Porque quando Deus cria um homem, Ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, a nossa, Deus está falando em que pessoa aqui? Ele está falando de três, Ele está falando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três estão na criação do homem e diz o seguinte: nós vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele vai ter a essência de uma semente. Ele vai ser casca, endosperma e vai colocar para fora. Tem ali a sua parte que é o embrião. O homem vai ter essas três partes nele. Vai ter algo que vai proteger ele por fora. Vai ter algo que vai extrair os alimentos, ou seja, aquilo que é necessário, que é a parte interna. E vai ter um embrião que está ali dentro, doido para florescer. Quem está entendendo diz amém? Agora, pastor, por que o senhor está comparando isso? Porque na nossa vida, as palavras que foram lançadas quando a gente era criança, elas criaram raízes dentro de nós. Essas tais de radículas apontaram em alguns corações aqui quando eram crianças. Quem nunca ouviu assim dizer do pai ou da mãe: você é um idiota, você é muito burro, você não estuda, você é isso, você é aquilo. Tem crianças que cresceram ouvindo um monte de coisa ruim dos pais, ouvindo palavras de maldição, ouvindo coisas dizendo: você nunca vai ser, você nunca vai casar, você é uma porca, você é um porco, você não faz isso, você não faz aquilo. E a pessoa, ela cresce. Irmãos, quando uma palavra é lançada, fala assim comigo: palavra lançada é uma semente lançada. E a semente, ela vem, parece que ela vem de uma forma como um som, e ela entra no coração da criança, ou do adolescente, ou do jovem, e aquela palavra, ela pode sim crescer. Fala assim, ela pode germinar. Nós somos o resultado dessa germinação. O que nós somos hoje é o resultado do que ouvimos no passado. Teve palavras que ouvimos, teve coisas que assistimos, teve coisas que pensamos, que foi enraizando dentro da gente e formou o que a gente é. Hoje nós falamos de pessoas que são casadas, mas sofrem demais no casamento, porque há esposos que tratam a esposa de uma forma tão dura e lançam palavras tão difíceis nesse relacionamento, e começam a ter choque, porque são duas pessoas que na infância ou no processo de evolução foram atingidas, aí vão casar, vão entrar para dentro da mesma casa, aí um começa a ferir o outro. Pastor, mas tem jeito da gente arrancar essa semente ruim? Fala assim, tem um jeito. Fala assim, através da palavra de Deus. Gente, semente não germina em cima de semente. Ou você arranca a semente ruim, ou aquele espaço vai ser preenchido pela semente ruim. Deus tem uma palavra para você. Hoje chegou o dia de arrancar a semente ruim e receber a semente boa na terra. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória a Deus. Palavras, pastor Wesley. Palavras que mexem com a gente. Eu não sei se vocês já ouviram coisas assim. Coisas que vocês viram. Talvez estou falando aqui com jovens, adolescentes, adultos, senhores, senhoras, idosos, que viram sua mãe ser espancada pelo seu pai, que viram sua mãe xingando seu pai, que viram seu pai traindo a sua mãe. E essas coisas que você viu e ouviu foram como sementes no seu coração. Olha que interessante, volto lá no Antigo Testamento e vejo quando Deus cria o homem, Deus vai lá no pó da terra, Deus vai pegar o pó. Por quê? Por que Deus vai pegar o barro? Deus é Deus, pastora Silvia. Deus, para fazer o homem, Ele não precisava de barro. Se Deus quisesse falar, assim como Ele disse, haja luz, a luz surgiu. Fala assim, através da palavra, Deus trouxe a luz. Então quando Deus lança a palavra, haja luz, Deus está lançando uma semente no universo, que ela vai germinar, e ali o processo da semente vai romper a casca, vai colocar essa tal raiz para fora, e aí vai surgir aquilo que Deus falou. Fala assim, a luz surgiu. Então fala assim, a palavra
gerada, ela produz um decreto. Se Deus falou, haja, agora Deus falou assim, quando foi fazer o homem, façamos. Ele falou assim, vamos meter a mão e vamos fazer. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo o seguinte, eu vou mexer na terra e vou colocar a semente dentro do homem. Como é que Deus colocou a semente dentro do homem para florescer? Deus cria um boneco de barro, vai lá nas narinas dele e fala assim, embrião, entra agora. É a representação do Espírito Santo, gente. Pega aqui, Deus sopra esse embrião, essa vida dentro do homem. O homem recebe o sopro divino, o Espírito Santo, e passa a ser uma alma. Hoje você tem corpo, alma e espírito. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando porque a palavra ela tem poder para levantar, para dar vida, ela tem palavra para transformar, para colocar você de pé, ela tem palavra para falar assim, faz a prova que passa, ela tem poder para dizer, vai lá, abre o teu negócio e a tua loja que vai vender. A palavra ela tem um poder tão grande, isso, vai sim, você é linda mesmo, você é lindo mesmo, o teu casamento vai dar certo, o teu namoro vai dar certo, o teu envolvimento na igreja vai dar certo, a palavra tem o poder de te colocar para cima. Mas ela é uma semente, fala assim, a palavra é semente. Mas tem semente ruim, Simone. Tem semente ruim, me prova, te provo. Depois que Deus cria duas terras viventes, que é Adão e Eva, vem a tal da serpente para lançar uma outra semente neles. Deus já tinha dito que eles não podiam comer aquele fruto. Dessa semente vocês não vão comer não. Apesar que a gente não come semente, só algumas aí que a gente come, né? Aí a Bíblia vai dizer que eles vão dar ouvido. A serpente vai pegar a mulher primeiro e vai falar assim para ela, quem falou que você não pode comer? Certamente você não vai morrer. Olha aqui a palavra contradizendo. Quando a mulher está dando ouvido para a serpente falar, ela está permitindo arrancar dela o embrião que Deus colocou. Quando a mulher está dando ouvido para que Deus, ou seja, para que o diabo, a serpente, lance sobre ela, irmão Augusto, ela está permitindo que algo entre no meio da família e acabe com a família. Um dos primeiros fatores que acaba com uma família, um dos primeiros fatores que terminam um relacionamento, é aquilo que a gente ouve. Fala assim comigo, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente toca. Fala assim, é aquilo que a gente vê. Vê, ouve, toca e fala. Sentidos. Relacionamentos se terminam por sentidos. A falta de diálogo atrapalha um relacionamento. Falta de palavra é falta de sementes positivas. Como é que um relacionamento vai dar certo? Hoje não é culto da família? Se nenhum do casal trocam sementes boas. É sempre eu dizendo, você está estranha, você está ridícula com essa roupa, você está esquisito, essa roupa não está legal, você está ignorante, cala a boca você, você não sabe de nada. São sementes trocadas, pastor Felipe. Hoje é culto da família. A pergunta, como é que a gente vai viver Joel 2:25 se a gente receber palavras negativas? Tem pessoas que não romperam na vida por causa de palavras negativas. Você tem que trabalhar mesmo. Quando eu era criança, eu corria aí com o carrinho de mão vendendo na rua. Quantos não ouviram isso? O pai disse, lançando maldição sobre você, dizendo, eu fiz e você vai fazer. Se eu não estudei, você também não vai estudar. Agora tem outros que falam, irmão João Augusto, olha, o papai não teve oportunidade de estudar porque eu tive que trabalhar cedo. Porque infelizmente aconteceu um processo e o papai engravidou a mamãe 9, 10, 11, 12 vezes. Mas eu quero que você, meus filhos, estudem. Eu vou investir em vocês. E aí o papai vai lá e investe na gente. Fala assim, palavra boa, semente boa. Fala assim, palavra boa, semente boa. Fala assim, palavra ruim, semente ruim. Qual semente você engoliu, terra? Tem gente que tem traumas e estão dentro da igreja e não rompem por causa de traumas do passado. Tem gente que tem medo de se relacionar de novo, de ter um novo casamento, de ter um novo namorado, pastora Silvia, porque no outro namorado você foi frustrado, ele te traiu. Você não consegue se envolver com uma outra pessoa porque você já foi decepcionado uma vez.
E aí você começa a ter reações, ou seja, ações involuntárias. Você começa de alguma forma a agir conforme ele falava, de forma diferente. A pessoa falava que você era ridícula, ele dizia que eu era ridícula. Agora eu vou ser a mais linda, a mais poderosa, aquela que realmente vai mudar tudo. E eu não vou mais ficar tomando essa palavra de maldição para mim, não. Você começa a se produzir, você começa a se colocar. E aí já tem um outro candango te olhando do outro lado, dizendo assim: tô doido para lançar minha semente nela. Tem uns abençoadozinhos que tá rodeando você. Vai falar para o teu irmão assim: não presta. Não presta. Irmão, para juntar com alguém que vai te atrasar, é melhor ficar solteiro. É mentira o que eu estou falando? Tu vai namorar uma pessoa que, em vez de te levar para a luz, te levar para as coisas de Deus, vai ser uma praga. Desculpe falar, mas vai ser uma pessoa que vai ficar te atrasando a vida toda. Tu já tem a sua vida mais ou menos resolvida. Tu já tem as tuas lutas, as tuas guerras. Você já está vencendo ainda aos poucos as sementes que foram lançadas no passado para você ser alguém na vida. E você vai aceitar uma pessoa que não conhece a tua história, que primeiro vem com os papinhos tortos, lançando semente que tu gosta. E aí entra a minha história. Quando eu era novo, eu estudava num coleginho aqui em Heliópolis, chamado São Judas Tadeu não, Colégio São Francisco de Assis. Todo mundo conhece, que tinha nessa rua aqui. A diretora era a dona Marisa. O Pernalonga, melhor dizendo, Jardim Escola Pernalonga. Eu sou cria de Heliópolis, sou cria daqui. Quase todas as crianças aqui estudaram no Pernalonga, e quase todas elas foram batizadas na igreja católica pelo padre Mateus Vivalda. Quem lembra dele? Quase todo mundo de Heliópolis foi batizado por ele. Um excelente padre, o cara era top. Só que é o seguinte: isso não define o nosso futuro. O que definiu o nosso futuro foi justamente o que a gente ouviu, o que a gente tocou, o que a gente absorveu. Teve crianças, pessoas aqui que naquela época estudavam comigo, mas talvez não tinham a mesma estrutura que a gente tinha. Minha casa era uma casa simples, mas minha mãe, com todo o sacrifício, minha mãe estudou num dos colégios mais antigos de Belfor Roxo, que na época era um colégio que tinha que ter uma granazinha para pagar particular, e minha tia pagava para ela. O colégio era o colégio que hoje se tornou uma universidade, o Colégio Abel. Quem é da antiga vai lembrar dos anos 50, 60, que o Colégio Abel era o colégio mais conhecido e um dos melhores escolas que tinha aqui na Baixada Fluminense. Minha mãe se formou em professora, e ela vai casar com um homem chamado João, que ele morava naquele terreno ali em frente à igreja, e ambos com totalmente histórias diferentes. Meu pai só tinha quarta série, minha mãe tinha formação, era professora, deu aula há muitos anos no colégio Condessa Infante, na Pian, foi professora dali e diretora de outros locais. Eu cresci numa casa que eu tinha duas vertentes. Gostei da vertente, que o Wilson que gosta de falar essa palavra. Wilson, peguei essa palavra tua. A vertente, lembrei dessa mensagem. Aí a vertente do meu pai era um homem que era batalhador, trabalhador, trabalhava na cidade, trazia todo final de semana comida para dentro de casa, não faltava nada, trabalhava na casa de 3 mulheres lá na cidade, 3 irmãs ricas, uma com um apartamento em Copacabana, outra em Ipanema e a outra na Lagoa. Desde novo meu pai me levava lá para ajudar ele a limpar a caixa d'água para ganhar um trocadinho também. Só que a realidade do meu pai era diferente da minha mãe. Minha mãe era professora, era uma mulher mais estudada, mais culta, e uma pessoa maravilhosa. Ambos eram pais maravilhosos. Tinham defeitos? Todo pai tem. Qual o defeito do meu pai? Gostava de uma pinga. Trabalhava a semana toda, mas no final de semana ele tinha que tomar um negocinho dele, senão não dava certo. Se eu não tomar, não esquenta. E aí, pastor, o que o senhor quer ensinar com isso? Falar assim, isso às vezes é bom, mas é ruim. O problema é que meu pai me criou muito dentro da casquinha, sabe? E quando você cria o filho muito dentro da casquinha, o filho demora a fazer as coisas. Você não tem um pai te empurrando. Não, filho, fica tranquilo. Minha mãe vai se aposentar, sua mãe vai se aposentar, a gente vai deixar tudo prontinho para você, a gente vai arrumar tudo aqui, o terreno é seu, a casa é sua e tal, o tempo vai passando. Mas eu cresci num lar que eu nunca vi meu pai gritar com a minha mãe, nunca vi nenhuma briga dos dois, nunca vi nenhum palavrão dentro de casa. Por mais que eu tinha uma família que chapava mesmo, meu irmão.
Minha família era chaparral, bebia mesmo com força. Minha mãe nem tanto, mas a minha família chapava com força. Gente, era uma semente, sim ou não? Aquilo que eu via, aquilo que eu sentia, aquilo que eu tocava. A minha casa tinha cheiro de cerveja e cachaça todo final de semana. Mas nem por isso eu permiti com que essa semente entrasse dentro de mim. Nem por isso, mesmo no mundo, mesmo tocando, eu era o único cara que tocava pagode na noite, mas não gostava de cerveja, porque aquilo me dava ânsia de vômito. Eu nunca gostei do cheiro de cerveja. Tu quer ver um cheiro ruim? Bota uns 5 pessoas que beberam cerveja para dormir na mesma sala, não abra a janela e entra nessa sala depois para você ver como é que o cheiro fica. Já sentiu esse cheiro do porre? Gente, aquilo é horrível. Eu tive trauma disso, trauma de cigarro, não quis saber. Mas o maior trauma que eu tive na infância, eu falo para vocês. Olha o problema que a palavra faz. Lá na escolinha, a gente novinho, o nosso coraçãozinho, graças a Deus, não se inclinou para as coisas estranhas. Porque tem gente que foi criado de um jeito diferente e tem atrações por outras coisas que não convém dizer aqui. Mas o garotinho aqui, graças a Deus, era igual o Chaves, o olhinho dele piscava com o coraçãozinho e ele se apaixonava por alguém. Só que um belo dia, quando eu fui chegar numa pessoa para dizer assim, eu estou gostando de você, escrevi uma cartinha e dei, eu recebi uma outra dizendo assim, eu não gosto de você, você é um preto. Fala assim comigo, semente lançada. Falei, o quê? Eu enfrentei racismo na escola. Aquilo mexeu comigo de uma tal forma, eu falei assim, caramba, eu não posso chegar perto dessa pessoa. E eu olhava quando eu falei, eu gostava tanto dessa pessoa, que se eu chegasse perto daquela garotinha, é coisa de pequenininha, de adolescente. Adolescente não, né, criança. Eu chorava porque aquela adolescente falava para mim que eu era negro. E na época que eu estudava, a moda não era ser magro, era para ser forte, eu era magrelo. E quando eu estudava na época, quem vai lembrar dos anos 80 e 90, homem bonito era que tinha cabelo grande. Vocês lembram disso? Vocês não lembram disso não? Rabo de cavalo, surfista, bonito era, louro, moreno, tinha que ter rabinho de cavalo, tinha que ter cabelo grande, e eu com meu cabelo curtinho de amendoim. Negro! Fala assim comigo, palavras quebram a gente. Eu ouvi aquilo, cresci com trauma, e eu botei no meu coração, um dia você é alguém, e quando essas branquinhas aparecer perto de mim, eu não vou dar ideia para elas. Comecei a comprar aparelho para malhar, comprei um monte de coisa lá em casa, tinha um monte de ferro para puxar, comecei a comprar um monte de produto de limpeza, produtos da Natura, coisas de mamãe bebê. Eu falei, eu vou ser um preto enjoado. E um dia elas viram, olha como é que é a palavra lançada, o trauma que te gera. Um belo dia, o nego tá bonito, usando brinquinho de cordãozinho, tocando pagode, fazendo um monte de coisa. E aí começa, fulana tá afim de você. Eu olhava, era loira. Aí eu olhava assim, vai lá, ela quer falar com você. Eu ir lá? Se ela quiser falar comigo, ela que venha. Fala assim comigo, traumas. Trauma. Não, é que fulano achou você legal, você é cheirosinho. Ah, sou cheirosinho? Fala assim comigo, palavras destroem pessoas. Eu cresci com esse trauma. E aí eu acabei ficando desse jeitinho enjoado, na época, calminho, tranquilo, mas essas palavras me causaram. Esse foi o meu trauma da infância, eu não sei qual foi o seu. Eu não sei se você, quando era novo, tomou um galinho e ficou chorando, ouvindo Elton John até tarde da noite, George Michael. Eu não sei se você, por algum motivo, na sua casa faltou comida e você passou por processos difíceis, Renata, que você teve que lembrar. Ai meu Deus, quando eu lembro da minha infância eu choro, porque eu não tinha nada, e minha mãe não tinha nada para comer. A gente também passou momentos difíceis, comemos taioba, quem conhece sabe o que é. A gente já passou por isso. Mas uma coisa eu aprendi, palavras realmente geram decretos. Você não pode absorver palavras negativas. E eu quero ler para vocês aqui o poder que a palavra tem. Coloca o primeiro versículo para mim, Igor, que está aí na relação, para a gente não estender muito. Eu vou falar os versículos agora. A igreja vai repetir comigo. Fala assim, do fruto da boca
enche-se o estômago do homem. A colheita dos seus lábios o satisfaz. Está entendendo? Aquilo que sai da boca enche o estômago do homem. Talvez você ainda não é uma pessoa feliz porque tem muitas palavras que foram lançadas contra você. Você ouviu palavra de noivo, ouviu palavra de namorado, dizendo que você não prestava, dizendo que você é uma mulher assim, que você era um rapaz assim, você é isso, você é isso, você é aquilo. E essas palavras entraram no seu coração como uma flecha, uma semente. Isso te faz ser uma pessoa triste. Passa para o próximo versículo. Quem escreveu isso aí foi Salomão. Olha a próxima. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também. Gente, olha só. Quem domina o que fala, não lança semente à toa. Quem domina o que fala, consegue controlar o seu espírito dentro de você. Porque se tem uma coisa que a gente faz é falar demais. A gente às vezes está no emocional, está estressado. Quer ver? Quem é estressadinho aqui de vez em quando? Tem umas mulheres que são estressadas, sim ou não? Pastor, hoje eu estou daquele jeito. Hoje, se vier, eu já estou com a resposta na ponta da língua. Oi, bom dia por quê? O que está bom hoje? Tem gente que é assim, sim ou não? Mas a língua é demais. Eu vou falar dentro da igreja. Olha para mim, Rafael, olha para mim, Érica. Deus dá uma revelação para a gente, André, meu querido. Aí o varão, Deus fala assim, ó, fala para fulano que eu vou restaurar a vida dela e vou trazer algo novo para ela. Mas o vaso convencido quer aparecer, pastor. Deus só mandou falar A, mas ele quer ser o profeta, bater o pé no chão e vai falar B. Mas Deus não mandou falar o B. Deus só mandou falar que vai restaurar. Está cheio de profeta assim. Deus mandou falar só até aqui. E o varão está passando da onde Deus mandou falar. Você está entendendo o que Deus está falando? Isso é ego. Isso é coisa que está ligada ao homem. E isso gera maldição na vida de alguém. Quantas profecias foram lançadas para nós e não se cumpriu até hoje? Aí a gente fica com esse trauma. Meu Deus, não se cumpriu por quê? Não se cumpriu porque eu não fiz o que o Senhor queria. Não se cumpriu porque eu não fiz o voto que o Senhor queria. Não se cumpriu porque eu não realizei aquilo que o Senhor me pediu. Não foi isso, irmão. É porque o varão estava, desculpe, ele deixou passar. Ele falou coisa que Deus não falou. Fala para o seu irmão assim, só fala aquilo que Deus falou. Fala assim, o que passar é semente maligna. Fala assim, a semente de Deus é boa, mas se você se empolgar, tu vai lançar uma semente errada. Quer ver um exemplo? Levanta a mão quem já recebeu uma profecia que não tinha nada a ver. Estava eu no monte, o varão falando que Deus estava preparando a minha esposa. Eu falei assim, poxa irmão, pelo amor de Deus, eu sou casado. Aí a gente quer encaixar a profecia. Não, eu vou justificar. Não, ele deve estar falando coisa nenhuma. Irmão, está na carne, irmão. Deus não falou nada com ele. Já foi várias vezes. Irmãos, e tem palavras que destroem a gente. Você gera expectativa naquilo que é falado. Fala assim comigo, palavras são sementes. E ela entra no coração, meu amigo Luiz Cláudio, de uma tal maneira, não é? Se a gente deixar aquilo, ai meu Deus, Deus falou que eu vou ser feliz. Deus falou que vai abrir a porta de emprego. Deus falou que vai me dar e vai acontecer. Irmãos, Deus não falou coisa nenhuma. O varão estava empolgado na hora e lançou uma palavra que não tinha nada a ver. Aquilo que é uma semente boa se torna uma semente de maldição. Então fala para você assim, vigia com a língua. Ei, tem palavras que crente não deve falar. Tem sementes que não podem sair de você. Crente não xinga palavrão. Pastor, eu estava Quê? O que tu falou aí? Fala assim, o coração está cheio de semente ruim. E a boca fala o que o coração está. Como é que você vai cuspir semente boa se a tua terra, teu coração já está todo enraizado de semente ruim? É por isso que de vez em quando sai um pirulito que bate. Vai sair, irmão. Então o negócio é muito mais estreito. Tem famílias que não estão conseguindo se sustentar por causa de palavras que foram lançadas. Gente, está no casamento. A esposa está estressada, lançou uma palavra que tu não gostou, fica quieto, irmão. Fala para o teu irmão assim, vigia, segura a onda.
Não vai responder não, vaso, pelo amor de Deus, não vai para o meu gabinete não. Segura a tua onda, né, João? Pega, irmão, segura. Aí o irmão fica quentinho porque a mulher falou uma coisa, o irmão quer rebater também, igual o tênis, ela manda, eu mando de volta. Pá, aqui para você, pá, pá. Irmãos, é um troca de semente. Está um jogando no coração do outro. Que casamento que vai prosperar assim? Como é que Deus vai fazer Joel 2,25 se cumprir, se está todo mundo comendo semente que não vale? Irmãos, e na briga sempre tem exagero, não tem? Aí é onde que vem? Você é uma ridícula. Aí a mulher toma aquilo. Como assim? Eu nunca ouvi isso. Você nunca disse que eu era ridículo. A mulher chora, taca o copo em cima. E quando você menos esperar, amor, eu queria te pedir desculpa, perdão. Irmão, você até pediu perdão, mas aquela palavra que você falou, fala assim comigo, foi uma semente. A pessoa fica tão triste que qualquer atitude que você tomar de distância, de esfriamento, ela vai falar assim, ó, ele está se afastando de mim porque eu sou ridícula. Ele não está conversando comigo porque eu sou ridícula. Eu lembro que um dia você falou, irmãos, e palavra fica, mentira ou verdade? Fica martelando na cabeça, o diabo pega, porque o diabo consegue ver a tal da radícula. Pega essa, o que é radícula mesmo? É aquele primeiro, fala assim, aquele caulezinho que sai da semente, aquele primeirozinho que vai entrar na terra. Ele está doido para ver, e o diabo sabe quando enraiza, Robson. Por isso que ele fica na cabeça de você assim, ó, você não vai conseguir. Lembra dessa palavra que você ouviu? Lembra que você não vai crescer, que você não vai ser ninguém? Ele disse para você que você é ridícula. Ele disse para você que você é um duro, que você é um pobre, que você é um fedido, que você é um ridículo. E aí você cresce com trauma. E aí você vem na igreja e não rompe. Por quê? O teu coração está cheio de semente ruim. Você está cheio de semente que foi lançado na terra. E agora uma coisa, a terra engole isso para tirar. Depois que enraiza, pastor Felipe, é muito difícil. Quando enraiza, fala para o teu irmão assim, tem que arrancar da raiz. Tem gente que ainda não conseguiu romper porque ainda não arrancou da raiz, só está aparando. Deus está falando assim, ó, chega de aparar a árvore, é para arrancar da raiz. Já enraizou, já está lá, ó, profundo no teu coração, pastor R. Deus está falando, olha, só tem um jeito, não dá para ficar cortando galho e muito menos quebrar o galho. Deus não quer nada de quebrar galho, Deus quer que arranque a raiz. Pastor, meu relacionamento não está dando certo. Pastor, eu não estou conseguindo me dar bem com meu filho em casa. A gente está discutindo o tempo todo. A gente está batendo boca. Como é que uma mãe bate boca com o filho? Gente, que mundo nós estamos? Fala assim comigo, sementes. Por isso que eu falo, tem crianças que ouviram dos pais, seu burro, seu idiota, sai para lá, seu endemoniado, sua praga. Palavras lançadas no coração de uma criança, e a pessoa não consegue vencer e não romper na vida, porque era uma semente, tinha um embrião, tinha uma casca, mas um belo dia a casca se quebra, o embrião lança para fora a tal da radícula, e a radícula penetra na terra. Aquilo que entra no coração, somente Deus pode arrancar. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória a Deus. E hoje aqui a palavra está na hora da gente começar a arrancar mais árvore aí. Ei, não é para parar. Deus está falando que chegou o tempo de você fazer algo que talvez o mundo vai te criticar. Fala assim, chegou o tempo de desmatar. Não entendi, pastor. Desmatar não é só cortar árvore não, irmãos. Desmatar é arrancar da raiz. Deus quer fazer que você tenha força para arrancar palavras que foram lançadas no teu coração, dizendo que você era uma mulher feia, dizendo que você não prestava, dizendo... Quantas mulheres ouviram isso de maridos, de homens e de namorados? Deus está falando aqui, irmãos. Está na hora de você arrancar. Você não é nada disso não. Você é menina, vaso escolhido do Senhor. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus por isso? Coloca o próximo versículo aí, filho. Vamos para o próximo. Repete comigo, igreja. Há quem fale sem refletir.
e fere como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Quem está pegando diz amém? Primeira pergunta: quem escreveu esse livro? Salomão, o homem mais sábio. Salomão, quando escreve Provérbios, ele é jovem, ele não está o velhão não. Aí eu vou falar assim, está quase chegando ali na sua idade, né? E ele diz assim: tem pessoas que falam sem pensar. Eu já vi isso dentro da igreja. Irmãos, eu sou pastor, mas se um dia eu me esquentar e sem querer falar uma palavra grossa aqui, os irmãos vão sentir. Eu posso machucar um de vocês com uma palavra no meu dia mal. Eu posso sem querer pegar o púlpito e falar alguma coisa que vai ferir o teu coração, sim ou não? Não é uma questão de ser terra sensível. Quem tem que ser sensível é quem fala. Quem tem que refrear a língua é quem está soltando. Então tem muita palavra lançada do altar, nas pregações por aí, que tem pessoas que não estão pensando no que falam. Tem gente que está falando sem refletir. Tem gente que está lançando semente sem pensar. E o que está acontecendo? Fala assim, está ferindo como espada. Está machucando pessoas. Gente, Deus não quer artista. Pastor é pastor. Profeta é profeta. Mas o púlpito não é usado para ferir ninguém. A palavra, ela tem que edificar. Pastor, mas de vez em quando uma chicotadinha faz bem? Claro, na minha casa tinha um pé de jabuticaba, e quando eu vi o meu tio de idade batendo no pé, eu ficava assim, ué, por que ele está batendo? Ele ficava batendo com os paus assim, descascando do lado. Eu falei, meu Deus, está machucando. Ele está batendo na árvore. Aí meu tio falava assim, meu filhinho, tudo bem, tudo. Tio, por que você está batendo na árvore? Ele falou, meu filho, porque quanto mais eu bato nela, a raiz entra mais. Você vai ver como é que vai nascer uma jabuticaba grandona e bonita. Gente, que coisa linda. Passava um tempo, Érica, dava cada jabuticaba grandona assim, gostosa. Fala assim, de vez em quando a poda vale a pena. Mas a poda só vale a pena na árvore plantada com sementes boas. Podar a árvore que cresceu com semente ruim é dar crescimento para esse sentimento continuar no teu coração. Por isso que você não consegue perdoar, por isso que você não consegue se libertar, por isso que quando você vê aquela pessoa, Deus me livre, não quero ele aqui, Deus me livre, tira essa mulher de perto de mim, eu não quero nem ver ele pintado. Deus está falando assim, ó, teu coração ainda não se libertou. Deus está falando, arranca com raiz da tua vida, tira isso do teu coração, porque senão você vai ser uma pessoa frustrada a vida toda, e você não é nada disso aí. Você não precisa fazer nada disso. Você é alguém especial para mim. Quem está entendendo diz amém? Então fala assim comigo. Se falar sem refletir, vai ferir como espada. Mas se você tem uma língua com sabedoria, você vai trazer a cura. Quantos querem a cura aqui? Levanta a mão. Deus quer curar pessoas aqui feridas hoje. Deus quer libertar pessoas com marcas do passado, que não conseguem se relacionar mais. Tem pessoas que não confiam mais em ninguém. Você já foi traído, enganado, e você tem dificuldade de confiar em alguém. Você talvez tomou uma volta, você emprestou dinheiro para alguém, alguém te deu uma volta. Ou talvez você teve um relacionamento, a pessoa te traiu. Ou talvez você foi de alguma forma humilhado pelo seu filho, e você tem esse trauma, meu Deus, o que eu fiz? O meu filho falou isso para mim. Ou a mãe ou o filho. Uma coisa eu digo para você, chegou o tempo de se libertar nessa noite. Dá uma glória a Deus. Próximo versículo, filho. Vamos lá, a ansiedade faz o quê? Mas uma boa palavra. O que é? A ansiedade oprime o? Mas uma palavra bondosa. Olha para a pessoa que está perto de você e fala assim, você é especial para Deus. Fala assim, você é muito especial. Fala assim, você, mulher, se tiver com homem, fala, você é um menino que Deus escolheu. E você vai falar, você é a menina, mulher que Deus escolheu. Fala para essa pessoa que está ao teu lado. Você é o bebê que Jesus vai te carregar todos os dias. Você vai crescer tanto, você vai prosperar tanto. Você vai ser tão feliz no casamento. Você vai ser uma pessoa tão realizada, que o diabo estava torcendo para destruir com a tua casa. Mas nesse culto da família, eu já estou aqui com autoridade para arrancar da raiz, meu amigo. Vai sair com raiz e tudo. Chega! Agora!
palavra bondosa o anima, mas também tem gente, meu irmão, que tem um coraçãozinho muito sensível. Poxa, você tem os seus problemas de fora, você já tem trauma, você já tem problema, né, pastor Alessandro? Aí tu chega na igreja, o irmão não te deu a paz do Senhor. Ah, eu estou triste, pastor, não vou mais na igreja não, porque eu entrei lá, passei na porta, e o irmão passou e nem olhou para minha cara. Irmãos, o irmão nem te viu. Não, ele me viu sim, ele deu uma olhadinha para... Gente, todo mundo cheio de problema na cabeça. Tu chega na igreja atribulado, tem que pagar um boleto de R$2.000 amanhã, cheio de coisa, problema dentro de casa, um monte de coisa acontecendo. Tu entrou na igreja, está com a cabeça aérea, tu dá uma olhada para todo mundo, parece que você não está vendo ninguém. Quantas vezes a gente fica assim, ó? O homem faz muito isso, ó. Aí a mulher, tá olhando o quê? O que você está vendo? Nada. Fala para você assim, o homem tem a caixinha do nada. Tá pensando em quem? Em ninguém. Eu só estou na caixinha do nada. Eu não posso não. Gente, já vi crente falando assim, pastor, eu percebi que o senhor estava me olhando muito no culto. O senhor quer me falar alguma coisa? Eu falei, eu estava te olhando muito no culto? Eu acho que Deus deve te dar uma revelação para mim. Fala para mim o que é. Eu falei, de repente eu fixei o olhar em algum lugar e você está achando que eu estou olhando para você, mas eu estou olhando por trás, eu estou olhando para lá. Eu não estou, o homem tem muito disso, sabe? Para de olhar para fulano, eu estou te vendo olhando para Beltrano. Irmão, não estou olhando para ninguém, irmão, estou prestando... Está entendendo o que acontece com algumas pessoas isso? Mas o irmão já é cheio de trauma, cheio de problema. Aquela irmã é ciumenta, aquela de botar fogo mesmo. Se eu te ver olhando para fulana, eu vou tacar fogo na tua roupa. Quando chegar em casa, eu vou te tacar água fervendo. O varão nem dorme, meu irmão. Ele fica no pesadelo, porque ele acha que a mulher vai tacar água fervendo nele dormindo. E o pior, quantas sabem, talvez eu estou falando com mulheres e homens aqui, que o seu cônjuge não é cristão. Tu sabe que o teu marido apronta. Tu sabe que a tua mulher de vez em quando dá uns perdidos. Tu sabe. E qual é a postura? Fala assim, está na hora de arrancar da raiz. Sabe por que Deus não fez nada ainda? Porque você está usando justiça com as suas mãos. Você está querendo bancar uma de brabo. E aí Deus não está agindo porque você está fazendo a parte dele. Próximo versículo, Igor. Tem mais um aí? Tem um ou dois? Tem mais um só? Ou dois? Coloca aí. Vamos lá. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Ney, pega essa, Ney, olha aí. Pegou, Marcelo? Fala assim, no dia do juízo, a gente vai dar conta do que a gente falou. Olha o verso 37. Por suas palavras, vocês serão absolvidos, e por elas também serão... Pode passar outro versículo para a gente finalizar. Então alguns dos fariseus... É esse mesmo? Pode falar, que depois eu ia... Pode pular para o outro. É esse mesmo? Então alguns dos fariseus e dos mestres da lei disseram, mestre, queremos ver um sinal milagroso. Não, não é esse não, não é esse não. Pula para o último aí, já acabou? Irmãos, fica de pé em nome de Jesus. Estou finalizando aqui. Sementes... Palavras são sementes, repete comigo, palavras são sementes. Cutuca esse crente bonito, cheiroso e fala assim, cuidado com o que você fala, hein? Tá você em casa assim, ó. E você nem sabe o que está falando, porque você não sabe falar inglês, eu também não sei. E tá você cantando aquela música. Estou inventando uma aqui. Aí a música em inglês está dizendo assim, ó. Vou arrancar tua cabeça, vou beber todo o teu sangue, vou amaldiçoar você. E tá você cantando, caraca, a melodia é maneira, mas está em inglês. Mas a palavra é uma Gente, músicas são semente. Vocês lembram de uma música assim, ó? Pode cantar? Vocês não vão pecar comigo, não? Eu não vou cantar, não, eu só vou falar a letra. Anos 90 eu toquei muito. Estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser para sempre seu. Pega outra.
toda maliciosa. Ih, rapaz, o pastor conhece. É claro, eu sou músico, eu trabalho com música. Se chegar uma pessoa para mim, eu quero fazer aí uma música aí, para quem? É para o fulano, para a entidade e tal. Aí eu, caraca, e agora? Lascou. Como é que tu faz? Às vezes, não dá para, entendeu? Não é preconceito, mas você tem que saber trabalhar. Agora, cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você vê. Fala assim comigo, são sementes. O teu filho está virando um robô. O teu filho virou IA. A pastora Fabíola estava conversando comigo aqui. As crianças estão ficando meio paralisadas. Sabe por quê? Por causa da internet. Por causa do Instagram. Por causa do YouTube. Por causa do Roblox. Por causa de um monte de coisa. Seus filhos estão ficando assim. Sabe por quê? A gente está se alimentando de sementes que lá no futuro está fazendo seus filhos ficarem menos inteligentes. O que houve? Porque minha filha só tirava 9 e 10 na escola, ela está tirando 5 e 6. Está tirando 5 e 6 porque tem alguma coisa roubando o tempo dela. Tem alguma semente entrando na terra. Tem alguma coisa que não presta dominando o coração dela. Está tirando o prazer dela de estudar. Está tirando o prazer dela de dormir. Está tirando a educação dela. Daqui a pouco ela vai chegar para você. Qual é a coroa? Fala comigo direito. O quê? Tu me chamou de coroa? Fala pro teu filho assim, rapaz, eu te pego, hein? Fala pra ele, quem tá com filho aí, fala, se tu falar assim comigo, eu vou te pegar, hein? Pastor, mas a minha filha já é grande, já é casada. Ela tem que te respeitar do mesmo jeito. É senhora, nada de você. Nós estamos perdendo esses valores só por causa das sementes. Sobe o Ministério de Louvor. Coloque a mão no seu coração. Essa oração que eu vou fazer aqui agora é para resgatar você que por algum momento estava se sentindo mal, você cresceu com um monte de trauma, você não está conseguindo ser feliz no relacionamento, você tem sido uma pessoa que toda hora você está oscilando, todo momento você está bem, daqui a pouco acontece um negócio e você está bem, está mal. Um dia você está cantando Jesus, eu te amo, e no outro você está falando assim, pega na minha roupa, beija a minha boca, me faz me sentir melhor. Um dia tu canta Jesus, eu te amo, e no outro me faz me sentir melhor. Deus está falando, diz amém? Deus está perguntando, qual semente tu quer, a boa ou ruim? Qual que tu quer? Então para de ouvir o Dilcim, rapaz. Brincadeira, Dilcim, se você me ouvir aí, brincadeira. Você é bom, você canta bem. Os caras são bons, mas a nossa realidade é outra. Nós morremos. Semente diz que tem que morrer. Se o germe, a semente, o trigo não cair na terra e não morrer, não vai florescer. A semente é adormecida. Deus está falando que chegou o tempo de você prosperar. Pastor, eu preciso ir aí na frente. Essa palavra me tocou. Está se sentindo mal? Está se sentindo uma pessoa pesada? Eu não estou nem perguntando se você é pastor, se tu tem cargo. Mas se fosse eu, já seria o primeiro. Sai do teu lugar e corre aqui. Nós vamos orar por você agora. Cadê você? Cadê você que sentiu muitos traumas na infância e está vencendo até hoje? Cadê você que teu casamento, seu relacionamento, seu namoro? Cadê você que tem dificuldade de se relacionar com uma nova pessoa? Cadê você que está aqui hoje que fala assim, pastor, eu não consigo mais porque eu sou uma pessoa cheia de trauma. Eu não tenho mais, eu acho que eu nunca vou ser feliz com mais ninguém. Cadê você? Sai do seu lugar. Sai do seu lugar, sai do seu lugar. Corre daí, irmãos. Corre, porque agora eu vou lançar a semente boa para você. Corre, vem aqui. Senhor, eu quero apresentar. Pode vir, varão, vem. Quem é a outra que vai vir? Porque Deus está falando no coração de alguém. Essa semente que eu lancei, Deus está falando assim, eu quero quebrar, eu quero arrancar do teu coração essa árvore que cresceu. Eu quero fazer você liberar esse perdão. Eu quero fazer você se tornar uma nova criatura. Eu quero fazer você ser alguém diferente. A partir de você vão gerar sementes boas. A partir de você não vai ter mais trauma. Pastor, eu quero fazer um encontro. Eu quero ter um encontro com Jesus. Eu estou precisando muito dele. Pastor, me ajuda. Gente, vem para a igreja. O meu pastor me recebeu, eu tocando no mundo. Ele nem me perguntou se eu ia largar ou não. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que ainda não são cristãs. E eu estou aqui para te pregar uma religião. Eu estou aqui para te pregar Jesus Cristo. Deixa ele entrar, que ele é a boa semente. A semente que caiu na terra e produziu 30, 60 e 100 por um. Sai do teu lugar e vem aqui na frente, pastor. Eu preciso, vai.
Eu preciso. Sai do seu lugar. Pela graça estou sendo curado. Você que tem dificuldade de liberar perdão. Pouco a pouco. Você que ainda está com o teu coração amargurado por algo que você não libertou. Perfeito não sou, contudo sou grato. Vem, vem, irmãos. Tem mais gente aí. Deus quer fazer você vir aqui. Eu não desisto, com coragem vigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi por te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer. Um dia lançaram palavras do seu coração, lançaram palavras negativas, mas eu quero orar para que você venha se libertar dessas maldições, dessas sementes que fizeram o seu coração ser dilacerado na vida. Nós declaramos agora pela tua família. Se você está com alguém na sua família, pega na mão dela aí agora. Se você está aí talvez com o seu filho, sua filha, alguém na sua casa, pega na mão dela, porque nós vamos orar. Pai, nós liberamos, meu Pai, a cura emocional. Nós liberamos a transformação. Toda palavra de maldição lançada, toda seta, toda semente do mal, ela vai ser agora arrancada, porque nesta terra o Senhor vai produzir, ó Deus, através de uma